Aleluia. Não. Se essas palmas forem para mim, tá ótimo. Mas se é para o Senhor, você pode fazer bem melhor, pode? A Ele toda a glória, honra, louvor, domínio, poder. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que era, é e será para sempre. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Ele é o único que deve ser exaltado, louvado e bendito para todo sempre. Amém, querido? Amém. Você está feliz? Eu não sei se você está, mas eu estou muito feliz. Por estarmos como igreja reunidos. Apesar de todo o empenho do diabo em destruir tudo isso, essa comunhão, essa alegria, esse gozo, nós estamos aqui, vamos continuar. Estamos e vamos continuar, amém? Você pode assentar-se, querido. Que a paz do Senhor Jesus continue no seu coração, amém? Eu estou feliz demais em rever os nossos amigos, o pastor Diego, sua esposa, sua família, né? O filho, meu Deus, ele era um menininho, quando ele tem um menininho agora. Jesus amado, olha que alegria, né? De saber que aquele Deus que operava naquela época continua operando, continua salvando, continua curando, continua batizando, continua fazendo a mesma obra, amém? E continuamos felizes na presença dele, amém, queridos? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já ouviu o seminário conosco da outra vez? Quem já ouviu? Uau, a maioria não ouviu. Uau, que bênção, a igreja está crescendo. Aleluia, isso é muito bom. Então, nesses dias nós vamos estar falando aqui sobre libertação na área financeira. Quem já nos conhece sabe que é uma frase que nos acompanha. Qual é? Meu irmão, você não pode nem falar que não sabe, porque olha o outdoor aqui, ó. Olha o tamanho da frase. Você consegue ler? Não estou em? Estou em? Só os que creem. Repitam bem alto. Você crê nisso? Tem gente que vai falar assim: pastor, se o senhor soubesse a crise que eu estou passando, o senhor nunca ia pedir para mim falar uma coisa dessa. Posso falar uma coisa para você, querido? Algum tempo atrás eu estava meditando na palavra do Senhor e quando lá no Salmo 23, quando o salmista diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consola. Sabe que o Espírito Santo falou comigo? O vale é só um lugar de passagem. Ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale, não, tem muito crente que mora lá. É um monte de crente que mora lá, né? Não estou falando do vale. O vale em si é uma bênção, né? Geralmente no vale passa o rio, mas o vale da sombra da morte. Tem muita gente que mora lá, e às vezes você pergunta para ele: e aí, querido, como é que você está? Estou indo, né, pastor? Estou indo. E ele ainda fala assim: estou indo como Deus quer. Então parece que Deus só quer que a gente vá mal, né? Porque quando ele fala isso é porque ele está mal. Meu irmão, para mim, o vale é o intervalo entre duas montanhas. Só isso. Nada mais do que isso. O intervalo entre duas montanhas. Não é? É como se a gente saísse de uma montanha menor para uma montanha maior. Amém? A Bíblia diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Quantos creem nisso? Para mim isso significa que a bênção de hoje vai ser maior do que a de ontem. Acho que você não acredita muito não, né? Vou falar de novo. Para mim, a bênção de hoje vai ser maior que a de ontem. Mas a de amanhã vai ser maior que a de hoje. Está entendendo isso? Para mim é isso. Ainda que eu passe. Meu irmão, às vezes a gente passa. Meu irmão, entre uma montanha e a outra, tem um vale. Se você quer sair daqui para ir para outra mais alta, tem um vale. Ninguém gosta de passar pelo vale, nem eu.
Não é? Ninguém gosta, mas essa é a verdade. Mas se eu quero chegar lá, eu vou passar. Às vezes, passamos pelo vale, passamos. Estamos com problemas, às vezes estamos em crise, às vezes estamos vivenciando uma crise. Realmente estamos, né? Eu não estou negando a crise que está lá fora, nem que está no mundo. Mas há uma diferença entre eles e nós. Meu irmão, eles efetivamente estão em e nós estamos em. Para mim isso é toda a diferença, faz toda a diferença. Amém? Então, bom, eu não ia nem falar isso aqui agora, mas deixa eu aproveitar. Alguns, não é agora e dessa pandemia, mas isso vem me incomodando já há algum tempo. Essa coisa de falar em crise, isso me incomoda profundamente. Profundamente. Essa frase me acompanha há 30 anos. Há 30 anos, né? Na verdade, talvez um pouquinho mais, quase tem para 35, não é? E um dia eu falei para Marisa, eu quero levantar um exército de pessoas, de cristãos que creiam realmente nisso, que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus, não é? E eu quero levantar gente que creia e confesse isso. Então, nessa semana, se você puder, eu gostaria de te desafiar, não é? Mas se você puder, eu sei que talvez alguns daquela época, nem sei se ainda tem as nossas camisetas, mas se tiver, traga. Se não tiver, você pode estar adquirindo. Eu queria que isso aqui se tornasse, na verdade, uma tropa de elite. Tropa de elite, sabe? Não, tá bom, deixa eu... Tropa de elite, entendeu? Assim, um grupo de soldados especiais, né, que vão declarar junto comigo, até domingo nós vamos estar aqui. Eu gostaria de ver todo mundo declarando: a minha casa, se você tem negócio particular, meu negócio, minha igreja, não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Você tem coragem de fazer isso, meu irmão? E declarar para o mundo, e sair lá fora e dizer: ei, eu não estou em crise, eu estou em Cristo Jesus. Eu tenho isso no carro, eu tenho na Bíblia, no laptop, eu tenho em tudo quanto é lugar. Para mim isso é mais do que uma frase, isso é uma declaração profética. Amém? Para mim isso é uma declaração profética. Então eu quero ver gente declarando junto comigo: olha, a minha casa, meu negócio, minha igreja, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Às vezes eu estou na rua, alguém diz: não, é legal essa frase. Legal não, isso aqui é uma verdade. Para mim é uma verdade, é uma declaração profética. Amém? Então vamos lá, bem alto. Amém? Então vamos lá. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre posição em Cristo Jesus. Quem nós somos. Especificamente agora nesse tempo de pandemia, eu vejo um monte de cristãos se acovardando, né? Saindo da linha de frente. Não querem participar meu irmão, nós estamos numa guerra. Quer você queira, quer não, estamos numa guerra, amém? Acho que você não gostou muito da ideia, né? Não, pastor, mas quando eu aceitei Jesus, todo mundo falou que ia ser um mar de rosa. Se prometeram isso para você, te enganaram. Porque você entrou numa peleja. Porque antes, quando você estava lá no mundão, o inimigo, imagina dois times, um time aqui jogando contra o outro lá. Se você é desse time aqui, esse pessoal aqui te passa a bola, vai, né, todo mundo junto, né, qual é o objetivo? Fazer o gol lá. Mas de repente, você muda de time. Aquele pessoal que te passava a bola, meu irmão, que era tão seu amigo, não vai ser tão seu amigo assim não. Os caras vão vir com os dois pés no peito, meu irmão, para te destruir, para quebrar suas pernas. É isso. O diabo, meu irmão, ele quer acabar com a igreja. O que nós estamos vendo aí é uma tentativa de acabar com a igreja. E ou a gente se posiciona e dizemos: não, vai acontecer o que for, mas eu vou continuar declarando a minha fé, eu vou continuar cultuando, vou continuar louvando a Deus. Por isso eu estou tão feliz hoje vendo vocês aqui e adorando e cultuando ao Senhor. Essa é a posição da igreja verdadeira. E eu quero falar, muitos estão perdidos, não sabem quem são, não é? Posso falar uma coisa para você? Tem muita gente que chega para mim e fala assim: pastor, depois, tem uns que falam assim: depois que eu vim para essa religião, né?
Depois que eu vim pensar, pastor, depois que eu vim pensar religião, não, pastor, não é fácil não, pastor, ser crente não é fácil não, não. Fala para mim, o que é difícil em ser cristão? Porque para mim, difícil é não ser cristão. Porque se com Jesus a coisa não é fácil, sem Ele é impossível. Amém? Sem Ele é impossível. Então, isso é difícil. Tem gente que acha que, pastor, mas ser crente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer, não pode. Tem gente que acha que ser cristão é uma lista interminável de não pode. Porque crente não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu pergunto, o que eu não posso, que eu acho que eu não sei? Amém. Olha, essa vai receber galardão de profeta. Porque a Bíblia fala, se você der um copo de água gelada, isso está geladinho. Irmã, se você quiser receber 2 galardão, pode trazer outro. 2, amém? O pastor, você escutou o que ele falou, né? Pode trazer que o radiador é grande. Maldade dele, né? Sabe que tem esse corpinho esbelto aí? Lá na glória vai ser tudo igual. Ele está falando assim, mas lá na glória vai ser o corpo glorificado. Outro dia eu fiquei tão feliz, pastor. Eu depois participei do evento, eu falei, agora somos todos sarados. Eu falei, nossa, eu queria tanto ser sarado. E agora eu sou sarado. Descobri que eu sou sarado. Né? Amém. Então, tem gente que acha que ser cristão é uma lista interminável de não pode. Não pode, não pode. O que especificamente a gente não pode? Fala para mim, porque eu não sei o que a gente não pode. Meu irmão, não está brincando não, viu? Pode trazer mesmo. Era Paula, olhou e falou, não, estava brincando não. Então, o que a gente não pode? Por exemplo, vamos lá, eu posso fumar? Posso ou não? Pode? Pode fumar? Aqui nessa igreja pode? Que legal, antigamente não podia. Outro dia eu estava conversando com uma psicóloga e eu falei com ela, olha só, nada contra, não sei se tem alguma psicóloga aqui, né? Minha esposa também começou o curso de psicologia, mas não importa, eu tenho o maior respeito. Mas eu estava falando para ela, e olha o que eu falei, caí na besteira de falar para ela. Ela estava fumando. E não sei lá por que carga d'água, numa hora eu falei assim, esse cigarro aí tem mais personalidade do que você. Como assim? Eu falei, porque ele te domina e você não domina ele. Que isso? Eu fumo porque eu quero, eu fumo por prazer. É mesmo? Eu falei, você já tentou deixar? Já. Conseguiu? Não. Eu disse, então querida, você não fuma por prazer, você fuma porque é escrava do vício. Ele te domina e você não consegue dominá-lo. Meu irmão, eu posso, por exemplo, beber eu posso. Beber, fumar pode, beber não. Quem vai me impedir? Alguém vai impedir? Não. Claro que eu posso. Eu posso. Agora, me convém? É possível, mas não convém. Agora tem um negócio aqui que esse aí eu sei que vocês vão falar, não. Adulterar pode. Adulterar é um consenso, né? Não pode. Meu irmão, por que não? Quem vai me impedir? Pastor, agora, veja só. Meu irmão, hoje é dia 22. Daqui 2 dias, depois de amanhã, eu faço 39 anos de casado. Graças a Deus, nunca traí minha esposa, nunca nos separamos, construímos juntos uma família, um ministério, tenho 2 filhos, estou indo para o 4º neto, meu irmão, todos esses anos pregando a palavra do Senhor, você acha que eu vou jogar tudo isso fora, por causa de 10 minutos? Me fala a verdade, às vezes não dá nem 10 minutos. Não adianta fazer essa cara, não, vem enganando, isso é fake news, vem com entendeu? Tem gente falando, não, pastor, o que? Não, esquece, deixa pra lá. Meu irmão, você acha que eu vou jogar tudo isso fora? Compensa? Não compensa? Quer ver? Imagine que você tem aí no bolso, uma nota de R$200. 200, tá tão difícil de ver uma delas, né? Você tem uma nota de R$200 no bolso, tá?
E eu te ofereço, você só tem uma nota, eu te ofereço 10, de 10 reais. Quem troca comigo? Não, você só tem uma, estou dando 10, tá bom, dou 15. Vou encher seu bolso de dinheiro, 15 notas de 10 reais. Quem troca comigo? Meu irmão, 18, 19. Meu irmão, você tem uma, eu estou te dando 19. Por que você não troca? Porque o que você tem vale mais do que eu estou oferecendo. Não há nada que o diabo possa nos oferecer mais valioso, precioso ou melhor do que aquilo que Jesus já conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Meu irmão, eu não sou cristão porque eu não peco porque é proibido. Meu irmão, eu não peco porque não convém, não tem nada melhor. O diabo não pode me oferecer nada melhor do que o que Jesus já me ofereceu. Está entendendo isso, meu irmão? Oh, mas tem um monte de crente na igreja que não sabe, acha que ele está sofrendo, né, por amor a Cristo. Meu irmão, quando eu comecei a entender isso, né, eu lembro que um dia eu estava questionando Deus. Eu dizia assim: Deus, fala para mim por que para nós cristãos parece que tudo é mais difícil. A gente vive dando murro em ponta de faca, tentando conquistar as coisas, e parece que para o ímpio isso tudo é mais fácil. Meu irmão, se você pegar lá o Salmo 37, pega lá o Salmo 37 e o Salmo 73 também, você vai ver o salmista indignado, vendo o justo padecendo necessidade, e o ímpio se regalando, comendo do bom e do melhor. Eu ficava do mesmo jeito. Eu disse: Deus, não é possível. A gente fica tentando. E um dia Deus falou comigo algo que mexeu comigo. Ele disse assim: meu povo não sabe quem ele é. Meu povo caminha por uma visão muito pequena, muito estreita, muito medíocre. E quando fala medíocre aqui, não estou falando no sentido pejorativo, né? Ele anda naquela médiazinha. Eu disse: como assim, Senhor? Eu lembro que Deus falou para mim: vá ver como funciona uma embaixada. Vai estudar o funcionamento de uma embaixada. Até então nunca tinha me interessado. Eu falei: amém. Eu comecei a me interessar pelo assunto e comecei a estudar. E eu vou rapidamente passar aqui para você a questão, o que é uma embaixada. O que é uma embaixada? Embaixada é um lugar, né? Uma casa, um prédio, não importa, né? Em um país, né? Que representa os interesses por exemplo, imagine lá nos Estados Unidos, tem um terreno, um lugar, um prédio que tem a embaixada brasileira. Aquela embaixada lá representa os interesses aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, não é? A primeira coisa que eu descobri sobre embaixada foi que o lugar, o terreno onde a embaixada está, esse terreno não pertence ao país onde a embaixada está, mas sim ao país que ela representa. O que é isso? Vamos imaginar, o Brasil tem embaixadas em trocentos países no mundo, né? Essas embaixadas representam os interesses do Brasil, assim como, né, aqueles países também têm embaixada aqui, que representam os interesses daqueles países aqui. Quando você entra numa embaixada, meu irmão, não importa, pode ser americana, alemã, japonesa. Quando você sai da calçada, você está saindo do país, né, que você está, e entrando no país que aquela embaixada representa. Então, onde a embaixada está, ela pertence ao país que a embaixada representa. Amém? Quando você saiu ali da porta, você saiu do Brasil, e entrou onde? Meu irmão, aqui é o quê? Esse terreno aqui não pertence ao Brasil. Amém? Sim ou não? Não pertence ao Brasil. Aqui nós representamos quem? Abra a tua Bíblia. Desculpa, eu estou falando aqui. Na verdade, eu estou tão preocupado com o horário que eu esqueci Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Olha, a irmã estava economizando até agora, até a hora de você chegar. Agora fiquei mais feliz. Obrigado, viu? Acharam, queridos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim: de sorte que somos o quê? Não entendi. De sorte que somos o quê? Embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Meu irmão, a igreja é o quê? A embaixada. Se a igreja é a embaixada, nós somos os embaixadores. Amém? Então eu vou repetir agora. Quando você saiu dali, e aqui nós representamos os interesses de quem? De Deus. A igreja representa os interesses de Deus aqui na terra. Amém? Então quando você saiu ali da calçada, você saiu do Brasil e entrou aonde? Que território é esse? Embaixada celestial. Então você saiu. Se você tivesse entrado, por exemplo, se aqui fosse embaixada americana, você sairia do Brasil e estaria agora dentro dos Estados Unidos, sim ou não? Você estaria em território americano. Se aqui fosse embaixada alemã, você estaria em território alemão. Amém? Então, nós saímos do Brasil e entramos aonde? Na território da embaixada celestial. Estamos em território? Eu achei que você ia ficar tão feliz agora. Porque nós saímos do Brasil e entramos no céu. Não, eu sei que você está forçando a barra para falar glória a Deus agora. Se tem gente olhando assim, falando assim: ô pastor, não é por nada não, mas eu tinha outro conceito do céu, sabia? Talvez você não saiba, na verdade, no mundo espiritual, o que isso significa. Talvez você não saiba no mundo espiritual o que isso significa. Algum tempo atrás eu estava pregando lá em Brasília. Lá em Brasília tem o setor de mansões, né? E lá no setor de mansões, tem o setor de embaixadas, No setor de embaixadas, todas as embaixadas que tem no Brasil estão lá, em Brasília. Não é? E tem também o setor de mansões também. E no dia que eu estava pregando lá, tinha um irmão, um agente da Polícia Federal, assim como o pastor, sentado bem no primeiro banco. E eu falei: puxa vida, hoje eu vou tirar algumas dúvidas com ele. E quando acabou o culto, eu falei para ele: querido, deixa eu falar uma coisa. Se vocês estiverem perseguindo alguém, não é? E esse alguém entrar numa embaixada, pedir asilo político lá na embaixada, né? Vocês podem entrar lá e prendê-lo? Ele disse: não, pastor. Eu disse: por que não? Esse pastor, dali para frente é outro território. Nós não temos jurisdição sobre aquele território. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não pode tocar em você aqui dentro. Tudo bem que naquela do céu você não deu glória a Deus, mas agora quando eu disse que o diabo não pode tocar em você aqui dentro, eu achei que você ia ficar muito, mas muito feliz. Porque o diabo não pode tocar. Mas eu acho que eu entendo porque que você não está. Você está falando assim: pastor, tudo bem que ele não pode me tocar aqui. Pastor, mas eu não moro aqui. Pastor, daqui a pouco eu tenho que sair. Não provoca não, pastor. Você está preocupado com a saída, não é verdade? Com a saída você está preocupado. Então deixa eu te falar uma coisa. No final do culto, eu perguntei para ele: e se o embaixador não morar na embaixada? E lá tem o setor de mansões. Se ele morar lá no setor de mansões, como funciona essa coisa da casa dele, do carro dele, da esposa dele, dos filhos dele? Como funciona? Sabe o que ele falou para mim, pastor? Ele disse: pastor, se o embaixador não morar na embaixada, a casa onde ele mora é considerado território do país que ele representa. Vamos imaginar que aqui fosse embaixada americana, né? Se fosse um embaixador americano. Meu irmão, se o embaixador americano, se ele não mora na embaixada, né?
ele mora lá no setor de mansões, a casa dele também é território americano. Quando ele está na casa dele, é território americano, sabia disso? Outra coisa, ele disse, pastor, quando ele está no carro dele, o carro dele também é território americano. E ele diz, e mais, não somente ele, mas a esposa e os filhos, eles têm imunidade diplomática. Ninguém toca neles. O diabo não toca em você, não toca na sua casa, não toca no seu carro, não toca na sua esposa, não toca nos seus filhos. Ele não tem autoridade para isso. Aí você vira para mim e fala assim, pastor, mas às vezes toca. E sabe o que ele falou para mim? Ele disse, pastor, nós só podemos entrar lá se o embaixador permitir. E às vezes, sem saber, nós estamos dando autorização ou legalidade para demônios entrarem ou agirem em determinadas áreas da nossa vida. Mas ele sabe que não tem autorização para isso. Só se você permitir. Está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, por que eu estou falando isso? Primeiro, porque Deus sabe quem você é. O diabo também sabe. O problema é que você não sabe. E porque não sabe, não toma posse. Está entendendo o que eu estou falando? Como embaixador. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Outra coisa, quando eu comecei a estudar sobre a questão da embaixada, o embaixador, vamos usar o exemplo do embaixador americano. O embaixador americano, não é? Quando ele recebe o pagamento dele, quem é que paga o salário do embaixador americano? O governo americano, não é verdade? Em que moeda ele recebe? Em dólar. Então, para ele, se subir ou descer o real, tanto faz, o poder de compra dele está garantido. Então, o embaixador americano recebe o seu salário, né, do governo americano. E você, que é embaixador de Deus, pergunto, de onde veio o seu salário? De Deus, do céu. Tem gente falando assim, pastor, calma aí, pastor, como assim meu salário vem de Deus? Pastor, eu trabalho faz 15 anos na mesma empresa. Pastor, não, pastor, eu recebo do meu patrão, ele que me paga todo mês, e quer saber, ele não tem cara nem de anjo, quanto mais de Deus. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você é embaixador de Deus, teu salário vem de Deus. O teu patrão é só um canal por onde a bênção vai fluir até você. E posso falar uma coisa, principalmente agora em tempos de pandemia, tem um monte de gente morrendo de medo de ser mandado embora, não é? Até justificável pelo que a gente está vendo aí. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Algum tempo atrás eu estava pregando numa cidade lá de Goiás, né? Hoje eu moro lá em Goiás. Mas nessa época eu nem morava ainda quando aconteceu isso. E eu lembro que estava numa época de crise. E por causa da crise, só naquela, uma cidadezinha pequenininha, 35 mil habitantes, não é? Chamada Pires do Rio. E só tinha, naquela época, só tinha uma grande empresa, que era um grande frigorífico, onde a maioria das pessoas trabalhavam lá, o pessoal da cidade. E por causa da crise, eles estavam desativando alguns setores. E eu naquela noite eu estava pregando, e eu lembro que um irmão, ele sabia que ele ia ser mandado embora. Ele já tinha sido notificado. E sabe quando a pessoa já se acomodou a ideia? Eu vou ser mandado embora, mas pelo menos aí eu recebo o fundo de garantia, e ele estava para se casar, disse, eu vou comprar os móveis que eu preciso, e aquela coisa toda. E aí o que aconteceu? Né? Quando ele ouviu essa mensagem à noite, ele disse, não, peraí, ninguém pode me mandar embora, não. Ele falou assim, e eu vou dizer uma coisa para você, e deixa eu te dizer uma verdade. Meu irmão, se você é embaixador de Deus, ninguém pode te mandar embora, só Deus. E se for para te dar algo melhor ainda, amém? Amém ou não? Naquele dia eu falei isso, e ele creu. Ele disse, não,
eu não posso ser mandado embora, não. Nessa cidade eu não tenho emprego. Ele disse assim, e eu já vou, estou para me casar, vou me casar desempregado já. Não, eu sou embaixador, ninguém me manda embora. Não, e só Deus pode e tal. Foi. Ele saiu declarando, foi dormir declarando, acordou declarando, outro dia foi trabalhar declarando. E quando ele chega na empresa, o diretor mandou chamá-lo. E nessa hora parece que as pernas começam a tremer, né? E aí a fé parece que vai embora. Ele disse, Jesus amado, e agora? Eu vou ser mandado embora? Não é possível. De repente ele lembrou da mensagem do dia anterior. Ele falou, peraí, não. Eu sou embaixador, ninguém vai me mandar embora não. Só Deus pode me mandar embora. Aí ele disse assim, e foi para lá. Quando chegou lá, o diretor chegou e disse para ele assim, você sabe que por causa da crise nós estamos diminuindo as atividades. Ele disse, eu já sabia. Esse, inclusive, né, o seu setor está sendo desativado. Ele também já sabia. Ele falou, até o seu chefe já foi mandado embora. Ele disse, eu sabia disso também. Aí ele falou, você sabia que o teu nome está na lista? Ele disse, eu já imaginava. Ele falou, mas nessa hora, meu irmão, o próprio diretor disse assim, mas, e eu louvo a Deus porque sempre tem um mas. Mas a gente se reuniu hoje aqui de manhã e eu ainda não sei direito por quê, mas nós decidimos não desativar mais o seu setor. E como o seu chefe já foi mandado embora, nós estamos chamando você aqui para promover você a chefe do seu setor. Num dia ele era um desempregado, no outro dia estava sendo promovido porque ele entendeu quem ele era, o poder e a autoridade que ele tem. Meu irmão, só Deus pode mandar você embora. Amém? Amém. E se for para te dar algo melhor ainda. Amém, querido? Outra coisa, o embaixador americano recebe em que moeda? Em dólar. E você que é embaixador de Deus, recebe em que moeda? Em que, meu? Em bênção? Meu irmão, tem gente que fala assim, pastor, que negócio é que moeda que eu recebo que nem todo mundo, pastor, eu recebo em real. Pastor, eu recebi real. Meu irmão, você já viu que no nosso país nós já tivemos N planos econômicos? Nenhum funcionou, exceto esse, que está funcionando e vai continuar funcionando. Por quê? Alguém sabe? Por causa do nome. Ele é real. Entendeu? Não. Eu vou explicar para você. Meu irmão, nós somos filhos de quem? Deus. Deus é o quê? O rei. Sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Nós somos filhos de... E filho de rei só pode receber em que moeda? Ah, pastor, claro que eu estou brincando. Mas deixa eu te falar uma coisa. A verdade é que muitos cristãos não sabem o valor do dinheiro que chega à mão deles. E deixa eu contar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Meu irmão, hoje, graças a Deus, minha esposa me acompanha por todo, onde eu vou, eu só vou com ela, não é? Mas quando as crianças eram pequenas, ela não podia viajar comigo, não é? E nós estamos nessa lida já há 35 anos, não é? Então, eu lembro que, meu irmão, eu podia estar em qualquer lugar, eu já fiquei nos melhores hotéis que você possa imaginar no mundo, aqui no México, nos Estados Unidos, em vários lugares, né? Eu já fiquei, né? Mas não importava onde você estivesse. Meu irmão, o que eu queria era voltar para casa. O melhor lugar é estar na sua casa, com sua família, sua esposa, seus filhos. Esse é o melhor lugar que tem. E eu me lembro que muitas vezes, voltando, morrendo de saudade, aquela coisa, né? E essa história eu vou falar. Quantos homens aqui são casados? Homens casados, levanta a mão. Tá, vou abaixar. Vocês vão saber exatamente do que eu estou falando. Meu irmão, essa história, assim, eu diria que é para... como é que eu falo? Exaltar assim a esperteza das mulheres. Mulher é um bichinho esperto, sim ou não? As irmãs dizem amém.
E eu me lembro que eu estou voltando num dia lá, né, morrendo de saudade, e ela foi me buscar no aeroporto. E quando eu cheguei, né, morrendo de saudade, já fui abraçando e tudo, entrei no carro e tudo. Aí ela virou para mim e falou assim: sabe bem, meu irmão, você que é casado, você sabe quando a esposa vem assim mansinha, né? Sabe bem, meu irmão, segura, né? Porque vem chumbo grosso aí. Aí ela virou assim, eu falei: fala, querido, o que foi? Ela disse: eu estava precisando fazer umas comprinhas. E eu, né, falei: ó, o supermercado ali. E ela rapidinho já entrou no supermercado, paramos, né, descemos, e eu já fui abraçando e tudo, ela, né, para entrar no supermercado. Quando chegou na porta do supermercado, ela me segurou pelo braço e falou assim: escuta, vem cá, vamos definir uma coisa. Eu: fala, querido, o que foi? Ela disse assim: posso comprar tudo que eu quero? E eu inocentemente falei: pode. Mas foi inocentemente. Ela se aproveitou daquele momento de fragilidade minha. Emocionalmente eu estava fragilizado, e ela se aproveitou daquele momento, e eu falei: pode. Meu irmão, quando eu falei pode, em vez de pegar um carrinho, ela pegou 2. E entrou assim pelo supermercado, assim, comprando só o estritamente essencial. Você sabe o que é só estritamente essencial, não sabe? Aquelas coisas que não pode faltar na sua casa, senão você morre de fome. Queijinho, danoninho, salaminho, chocolate. Você sabe essas coisas essenciais na sua casa? Então, ela foi comprando isso, e eu atrás, como todo bom marido, fui atrás clamando a misericórdia do Senhor. Deus, tem misericórdia, eu sou teu servo, Pai, eu estava pregando a tua palavra. Meu irmão, e cá entre nós, todo marido é bom de conta, fala a verdade, todo marido é bom de conta, tem uma calculadora na cabeça, e eu não sou diferente. Meu irmão, ela ia colocando e eu atrás: Jesus amado, misericórdia, Senhor, meu irmão, e fui somando. E ela encheu o primeiro carrinho, encheu o segundo carrinho. Meu irmão, eu estava quase tendo um infarto lá dentro do supermercado. Ela virou para mim e disse assim: posso continuar? E eu já estava desesperado. Eu falei: querida, eu acho que a gente tem tudo que precisa, não tem não? Ela falou: então tá bom, vamos pro caixa. Fomos pro caixa. Meu irmão, não me pergunta que moeda que era, que eu nem lembro que moeda era. Mas eu não sei se era cruzeiro, cruzado, cruzeiro real, não lembro. Mas eu lembro do valor que estava dando. Eu tinha calculado. Sabe quanto? De compra, 30 mil. Cruzeiro, cruzado, não sei o que, não lembro. Mas isso era um dinheirão. 30 mil. Era o que eu tinha calculado. Meu irmão, e a mulher começou, né? Antigamente era assim. Agora é só não precisa nem digitar, né? Meu irmão, enquanto a mulher foi lá, né, eu fiquei atrás, na intercessão. Fiquei lá na intercessão. Deus, põe a tua mão aí, vê o que é que o Senhor pode fazer por mim. Deus, eu sou teu servo, Senhor, pregando a tua palavra. Quando termina, meu irmão, quando a mulher terminou, quando eu olhei para aquele visorzinho, se eu tivesse problema do coração, eu tinha caído duro lá. Eu tinha calculado 30 mil, estava dando 121 mil. 4 vezes. Eu disse: Deus, eu não posso ser tão ruim de conta, Senhor. 4 vezes mais, isso é muita coisa. Nisso que eu estou lá desesperado, a moça vira para mim e fala assim: não, Senhor, não é 121 mil não. Eu falei: não, e quanto é? Ela disse: é 12.100. Eu disse: quanto? Meu irmão, eu tinha visto a vírgula errada. Ela falou: é 12.100. Eu falei: quanto? Não, também não pode ser, tá certo que 121 é demais, mas 12 é de menos. Meu irmão, antes eu estava brigando porque era muito, agora comecei a brigar porque era pouco. Eu falei: não, tá errado, não é possível, eu calculei, aqui tem 30 mil de compra, você acha que esse tanto aqui dá só 12 mil? Ela falou: é 12, não, aqui tem 30. Meu irmão, eu estava quase convencendo ela a passar tudo de volta, quando Deus falou comigo dentro do supermercado: ei, quem é você? Meu irmão, e ele me mostrou aquele monte de caixas. E eu me lembro que a única resposta que me veio foi: eu sou embaixador. A única resposta. Deus falou exatamente: se o seu dinheiro é diferente do dinheiro de
Todos eles, com o seu dinheiro você pode comprar muito mais do que eles compram. É por isso que o teu chefe não entende. Você ganha menos do que ele, mas a sua casa é melhor do que a dele. Seus filhos se vestem melhor do que os dele. Teu carro é melhor do que o dele. Ele não entende isso. Meu irmão, sabe qual o problema? Não importa o nome que a tua moeda tenha, ela vem do Senhor e já vem com a bênção do Senhor. Eu podia ficar aqui, meu irmão, dando testemunhos a noite inteira para você nessa área, mas vamos em frente. Outra coisa, a questão de embaixador. Meu irmão, se faltar alimento nessa cidade, se tivesse, a gente tivesse aí, não, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Se tivesse gripe, seja lá o Covid, você acha que o embaixador americano, ele come a comida que a gente come, bebe a água que a gente bebe? Sim ou não? Não, e de onde vem água e comida para ele? Irmão, você sabia que a alimentação dos embaixadores vem lá dos Estados Unidos? Um dia eu estava em Manaus, desci em Manaus, e eu vi o avião da Força Aérea. Eles trazem containers lacrados, fechados, esterilizados, que vão ser entregues lá dentro da embaixada. Em qualquer lugar do mundo, o embaixador americano recebe comida diretamente dos Estados Unidos. Eu te faço uma pergunta: se faltar comida nessa cidade, na sua casa vai faltar comida? E de onde? O embaixador americano vem dos Estados Unidos, a sua vem de onde? Da onde, meu irmão? Do céu. Vocês já viram sacola de alimento voando para casa de crente? Não, mas tem. Lembra de Elias? Né? No meio daquela seca, daquela fome, está lá na caverna. Meu irmão, ninguém tinha o que comer, mas para o profeta, todos os dias, de manhãzinha e à tarde, tinha o quê? Vinha um Boeingzinho lá, né? Um corvo trazendo carne e pão fresquinhos. Se não tinha carne e pão em lugar nenhum, da onde vinha? Do céu. Lembra do povo de Deus no deserto? 40 anos no deserto, ninguém planta, ninguém colhe. Irmão, todos os dias pela manhã eles abriam a porta e o que que tinha lá? Maná. De onde vinha? Do céu. O dia que eles quiseram carne, o que é que Deus mandou? Codornizes. De onde vieram? Do céu. No dia que eles precisaram de água, de onde Deus tirou água? Da rocha. Alguém aqui já tirou água de rocha? Alguém já conseguiu tirar água de rocha uma vez? Se você pegar um paralelepípedo lá na rua, né? Bota numa morsa, aperta bastante, você consegue tirar assim umas 2 gotinhas? Só se for de suor, né? Meu irmão, Deus descedentou milhares e milhares de pessoas tirando água da rocha. Não importa onde você esteja e em que situação for, assim como o governo americano é responsável pelos seus embaixadores em qualquer parte do mundo, Deus é responsável por você e vai suprir em glória por Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, aleluia! Eu volto a repetir, meu irmão. Deus sabe quem você é. O diabo também sabe. O problema é que você não sabe. E porque não sabe, não toma posse. Está entendendo? Outra coisa, na questão, por exemplo, de segurança. De segurança. O embaixador americano, quando ele anda na rua, né, ele anda assim, morrendo de medo de ser assaltado. Sim ou não? Não? Por que não? Não, primeiro, quando ele vai trabalhar, você sabe como ele vai trabalhar, né? Ônibus lotado, aquele monte de ônibus lotado, trem cheio, né? É assim que ele vai trabalhar? O que ele tem? Carro blindado. E quando ele anda na rua, o que ele tem? Segurança. Meu irmão, eu pergunto, e nós? Nós também temos segurança? Nós temos também? Quem são? Então, tudo que um
um embaixador tem de direito, nós também temos. Você consegue entender por que Paulo coloca aqui, de sorte que somos embaixadores? Paulo não estava tentando te impressionar com essa palavra, até porque Paulo era um homem extremamente culto e sabia o valor das palavras. E mais, quem inspirou Paulo a escrever isso foi o próprio Espírito Santo de Deus, e ele sabe o que significa ser embaixador, amém? Então, isso não está aqui só para te impressionar, não. Somos embaixadores. Tudo que o embaixador tem de direito, nós também temos. Meu irmão, eu moro em Goiânia agora, mas eu sou nascido e criado aqui em São Paulo, né? E eu moro ali do lado do Center Norte. A minha mãe mora até hoje, né? Do lado do Center Norte. E ali fica entre o aeroporto e o centro da cidade, não é? E, meu irmão, todos nós sabemos que aqui em São Paulo o trânsito é uma bênção, né? De vez em quando ele para. De vez em quando, assim, de manhã até de noite ele para, né? Mas tem hora que funciona. De madrugada, por exemplo, é bom. Agora até que está mais ou menos, tá até bom de andar, né? Mas deixa eu te falar. Eu reparei uma coisa. Ali eu vi a passagem de muitas comitivas presidenciais. Comitiva. E quando uma comitiva presidencial vem, né, não importa, o trânsito pode estar parado, tudo parado. Os batedores vêm na frente, né? E eles chegam num semáforo, para ali, né, fecha o cruzamento, né, o outro vai, fecha o outro cruzamento, o outro fecha o outro. Quando a comitiva vem, ela passa como se não tivesse nada. Meu irmão, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que Jesus, ele nos tornou para Deus, ele nos fez para Deus reis e sacerdotes. E posso falar uma coisa? Eu fico imaginando que de manhã, quando você sai para ir ao trabalho, não é? Quando você ou sai para vir à igreja, ou sai para fazer uma viagem, não importa, não é? Eu imagino que quando você sai, o diabo coloca lá em algum lugar, em algum cruzamento da vida lá, ele coloca lá um demôniozinho safado, esperando para te assaltar, ou então para bater no seu carro. Eu imagino que quando você está saindo, não é, de casa, Deus olha lá para o pessoal da segurança, né, celestial lá, e diz assim: ei, gente, olha lá, o nosso embaixador, o nosso reizinho, nosso sacerdote está saindo. Alguém desce aí para fazer a segurança dele. E quando você chega lá naquele cruzamento, onde aquele demôniozinho safado está lá esperando, o anjo chega lá e para, né? Fecha o cruzamento, ele diz assim: agora aqui ninguém passa, enquanto ele não for e não voltar, porque a Bíblia diz que eles guardam a nossa entrada e a nossa saída. Enquanto ele não for e não voltar, ninguém passa. E você vai, e você volta, vem à igreja, volta, faz a viagem, volta, e não aconteceu nada. Por quê? Porque todo tempo tem seguranças celestiais em volta de você. A Bíblia diz que eles acampam ao nosso redor e nos livram de todo mal. Você quer um exemplo bíblico disso? Quer um exemplo bíblico, sim ou não? Então vamos lá. Conhece a história de Daniel na cova dos leões, amém? Vocês conhecem? Como se deu isso? O rei Dario, influenciado pelos inimigos de Daniel, faz um decreto lá, né, que não podia adorar o Deus. Bom, e aí Daniel descumpre, e aí Daniel é sentenciado. Aí eu estou correndo porque eu estou apavorado ali com o relógio. E aí o que acontece? Eu fico imaginando que quando Daniel está descendo o primeiro degrau da cova dos leões, eu imagino que lá no céu, Deus deve ter olhado para o pessoal da segurança e dizer assim: gente, alguém desce aí e faz a segurança lá do nosso representante, do nosso embaixador. E quando Daniel está descendo, o anjo chega na frente dele. Agora, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Vem aqui comigo. Vocês conseguem imaginar a alegria dos leões nessa hora? Você consegue imaginar? Meu irmão, tinha leão que estava ajoelhando para dar graça pelo alimento, aquela carne fresquinha chegando, e o anjo chega lá e diz assim: gente, os nossos seguranças levam uma grande vantagem sobre os seguranças do embaixador americano, porque o do embaixador americano, eles só podem ver no campo
físico, no material. Os nossos podem ver no material e no espiritual. E mais, sabem falar qualquer língua, até língua de leão eles sabem falar. E eu fico imaginando que ele chega lá, né? Os leões estão lá olhando para Daniel, nem está olhando para o anjo. O anjo não tem carne, não tem nada, né? Vai querer anjo para quê? Então está olhando lá, e o anjo fala assim: ei pessoal, ei, olha aqui para mim. Aqui. O anjo diz: ei, agora eu estou com um recado de Deus, agora, na hora da comida. Tá bom, então fala rápido aí, porque nós já vamos jantar. Aí falou: o negócio é o seguinte, Deus mandou decretar jejum hoje aqui. Você dá risada porque você não era leão naquela época, né? Imagina domingo de manhã. Imagina que domingo de manhã, né, você sabe que vai comer na casa da sua mãe, na casa da sua sogra, e ela cozinha, ó, fez aquela feijoada. Estou dando só uma dica: feijoada, entendeu? Tá bom, deixa eu falar. Aquele peixe, aquela feijoada. Meu irmão, você está aqui, você está até salivando só de pensar na comida lá. De repente, pastor Diego chega aqui e fala assim: gente, estou sentindo. Pastor, está sentindo o quê? Eu estou sentindo que a gente deveria fazer um jejum hoje. Você ia rir desse jeito que você riu agora, pensando na comida lá da sua sogra? Meu irmão, você ia fazer que nem os leões. Era leão saindo para um lado. Jejum, nós já estamos em jejum um tempão. Não, que isso? Isso é hora. Meu irmão, era leão saindo. Eu acho que nem Daniel entendeu nada. Eu acho que ele olhou para ele mesmo e falou: gente, será que eu estou tão mal assim, né? Nem leão está querendo. Ele não deve ter entendido nada, né? Meu irmão, mas era leão para um lado. E isso que eu vou falar não está na Bíblia, não. Eu imagino. Chegou a noitinha, o leão não fazia nada. Daniel vai lá, afofa a juba do leão, faz um travesseirinho legal, deita lá, né? Porque o anjo estava lá para garantir. Aí ele dorme. E o rei, que não consegue dormir a noite toda, de madrugada ainda, todo cheio de milindres, ele vem lá: ô Daniel, será que porventura você ainda estaria vivo? Quando ele está falando ainda, Daniel grita lá de dentro: vive o Senhor para sempre, vive rei para sempre. Daniel, você está vivo? Eu estou. O Deus que eu sirvo mandou o anjo aí, fechou a boca dos leões. Daniel, sai para fora. E isso também que eu vou falar não está na Bíblia. Eu fico imaginando que Daniel, maior tranquilidade, vai saindo da cova, né? E o anjo vem atrás fazendo a segurança. E depois que Daniel sai, o anjo volta lá e diz assim: gente, é o seguinte, acabou o jejum, os próximos são de vocês. Veja a Bíblia e veja o que aconteceu com os que vieram depois de Daniel. Meu irmão, nem chegaram lá ao fundo, foram estraçalhados. Posso falar uma coisa para você, meu irmão? Você já entrou e já saiu muitas vezes na cova de leões e nem percebeu. Não, pastor, o diabo nunca tentou nada contra mim. E engano seu. Meu irmão, ele já tentou te destruir muitas vezes. E vou te dizer uma coisa, e ele vai continuar tentando, mas ele nunca conseguiu, nem vai conseguir, porque todo o tempo tem seguranças celestiais em volta de você. Está entendendo, meu irmão? O salmista diz: ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. Ele tentou e vai continuar tentando, mas nunca conseguiu, nem vai conseguir nada. Amém? Meu irmão, vamos lá. Rapidinho. Eu estou sossegado. Dá para perceber que eu estou bem sossegado. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa: muitas mentiras do diabo vão cair essa semana por terra. Quantos querem que as mentiras do diabo caiam por terra? E muitas verdades da palavra vão ser exaltadas. Você quer que essas verdades sejam exaltadas na sua vida? E vai começar hoje. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quero que você seja bem sincero. Quantos aqui são salvos e têm certeza? Levante a mão. Uau, glória a Deus, a maioria. Ou
eu creio que todos, né? Se tiver alguém aqui hoje que não tem certeza de salvação, não saia daqui sem receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é a garantia de tudo isso que nós estamos falando. Amém? Então, somos salvos e temos certeza. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta se você tiver coragem, responda. Mas vou pedir para os pastores, não sei se tem mais pastor aqui, e se tiver mais algum pastor, vou pedir para os pastores não levantarem as mãos. Por quê? Porque todo mundo fica olhando para o pastor, né? Se o pastor levantar, pode levantar, que é coisa boa. Se o pastor não levantar, sai fora, que é coisa ruim. Então eles não vão levantar, ou seja, você está por sua própria conta, tá bem? Eu perguntei quem é salvo, a maioria levantou. Agora, e quem aqui é pecador e tem coragem de confessar? Levanta a mão. Como é que pode ter tanto salvo e tanto pecador no mesmo lugar? Ou você é uma coisa, ou é a outra. Ou será que dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo? Quem me ajuda aí? Gente, pode falar. Nas outras mensagens ninguém disse de falar nada. Essa aqui você pode falar. Quem me ajuda? Dá para ser salvo e pecador ao mesmo tempo? Quem falou aí? Levanta a mão. Fala aí, meu irmão. Como? Todo dia? Você está falando assim, nós não me põe no meio desse negócio. Eu não tenho. Quando você fala assim, nós, fala assim, eu peco todo dia. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas dá para ser salvo e continuar pecando ao mesmo tempo? Como é que é? Dá para? Pode tirar. Erramos não, eu erro. Por Jesus eu sou justificado. Agora, quando você é justificado, pode pecar de novo. Mas é isso que eu estou perguntando, se dá para ser salvo e pecador ao mesmo tempo. Mano, vocês estão rindo dele aí, mas ele está dando a opinião dele. Fala aí, quem mais? Fala o que você acha aí. Ninguém acha nada. Então eu vou chamar por nome aqui, e não adianta esconder, o pessoal fica escondendo. Não adianta, eu estou vendo você. Meu irmão, quem mais aí dá para ser salvo e pecador ou não? Eu não tenho tempo, fala logo. Eu vou te ajudar, Tem gente falando assim, pastor, a Bíblia diz que se alguém diz que não peca, é mentiroso. Mas eu não estou falando que você não peca. Eu estou perguntando se dá para ser salvo e pecador ao mesmo tempo. Ué, já mudou de ideia lá. Acabou de defender a tese dele, defendeu a tese dele, agora mudou de ideia. E aí, meu irmão, ninguém dá para ser salvo e pecador ao mesmo tempo? Não, então por que vocês levantaram a mão? Eu perguntei se você é salvo, você levantou. Eu perguntei se era pecador e agora está falando, não dá, mas você levantou nas duas. Tá bom, eu não tenho tempo, senão a gente ia aqui brincar um pouco aqui. Mas claro que eu estou só instigando você a raciocinar sobre isso. Meu irmão, você vai entender rapidinho. Tem alguma irmã aqui que tem o costume, hábito, agora em São Paulo, lá para Goiás ainda tem bastante gente que faz isso, mas aqui em São Paulo já não faz mais. Tem alguém que tem o costume de assar pão em casa? Assa pão em casa? Tem alguém que assa pão em casa aqui? Olha, tem uma! Glória a Deus! Minha irmã, quantas vezes você já assou pão na sua vida? Várias vezes. Você é padeira? Não. Ué, vocês estão rindo? Podia ser, né? O que é um padeiro? Que faz pão, mas ela também faz pão. E não é padeira? Qual a diferença entre ela e um padeiro? A profissão. O padeiro é um profissional. Ele vive na prática de fazer pão. Então vamos lá. Um escultor vive na prática de fazer o quê? Escultura. Um construtor vive na prática de fazer o quê? Construção. Um agricultor vive na prática do quê? Do plantio. Um encanador vive na prática de quê? De fazer, não é encanação não, é encanamento. De fazer encanamento, né? Vamos lá. E um pecador vive na prática do quê? Do pecado. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos de vocês aqui vivem na prática do pecado? Levanta a mão.
Ué, mas cadê os pecadores que estavam aqui agora há pouco? Ou foram embora, ou acabaram de se converter. Aí você fala: pastor, você mudou a pergunta. Não mudei não. E você vai entender, eu não mudei a pergunta. Meu irmão, vá para o dicionário, vai no dicionário. Essa terminação construção, lavrador, escultor, essa terminação designa profissão. Essa terminação designa profissão. Pecador é um profissional do pecado, e essa é uma grande mentira do diabo. Eu tinha um pastor que já está na glória, e ele dizia o seguinte: o normal do crente é ser santo. O normal do cristão é ser santo. O anormal é cometer pecado. Você não vive normalmente na prática do pecado. Você vive normalmente em santidade. Amém? Isso é uma grande mentira do diabo. Você não vive pecando. A irmã faz pão de vez em quando, né, irmã? Nem por isso é padeira. A gente erramos de vez em quando. Erramos. E quando eu falo isso, então a gente... Não, João, escreve dizendo assim: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que ninguém está autorizado a pecar, para que não pequeis. Mas, se pecar, é possível que a gente peque? Claro que é. Às vezes erramos. Às vezes, fazemos um pãozinho, né, irmã? Mas não é por isso. Você é pecador. Isso é uma grande mentira do diabo. Eu pergunto: o que faz todo cristão verdadeiro quando peca? Meu irmão, o Espírito lhe toca, não é? E ele se arrepende e confessa. E João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu irmão, então, quando você comete, o Espírito Santo lhe toca, você se arrepende. Arrependimento é mudança de direção. Estava fazendo, não vou fazer mais. E aí, o Espírito vem e te purifica de todo. Se Ele te purifica, você passa a ser o quê? Puro. Ele te purificou, você passa a ser puro. Se Ele te justifica, você passa a ser o quê? Justo. Se Ele te santifica, você passa a ser o quê? Santo. Você está entendendo a mentira que o diabo contou para ele? Posso falar uma coisa para... Talvez alguns fiquem chocados, mas não tem problema. Amanhã a gente vai falar sobre cura interior. Eu te dou 2 colheres de metiolato, você faz cura interior. Não, tá bom, deixa pra lá. Irmão, tem gente que quando vai orar, e eu fico às vezes pensando que quando você vai orar, o diabo, às vezes assim, ele vê o cara. Tem gente que quando vai orar fica santo, não fica? O cara, amantíssimo, tremendo, glorioso, poderoso. O cara, meu irmão, você fala: gente, o cara é santo. Eu acho, quando ele faz isso, o diabo chega perto dele e diz: eu vou humilhar esse cara hoje. Aí quando ele começa a orar, o diabo cutuca e fala assim: ei, confessa aí que você é um pecador. Qual é a primeira coisa que a gente faz na oração? Senhor, porque eu confesso que eu sou um pecador. Aí o diabo fala: não, pecador é pouco. Você é um miserável pecador. É verdade, eu sou um miserável pecador. Não, miserável é pouco. Você é um verme. Você é um desprezível. É verdade, eu sou um verme desprezível. Se ele pudesse, ele cavava um buraquinho, entrava dentro e falava que era uma minhoquinha de Jesus. Tudo isso para quê? Para se anular ainda mais. Agora eu te pergunto: onde está escrito isso na Bíblia? Você acha que Jesus pagaria um preço tão alto para tornar você um verme desprezível, miserável, pecador? Já pensou alguém passando ali na porta e alguém diz assim: gente, quem é esse verme desprezível? Ele é o embaixador de Deus aqui na Zona Norte, e ele representa Deus aqui. Você acha que Jesus pagaria um preço tão alto para isso? Meu irmão, isso é uma tremenda mentira do diabo. Meu irmão, Jesus pagou, ele lá na cruz, ele pagou a minha dívida, ele tomou o meu lugar, ele me deu uma nova identidade.
Ele me tornou salvo, lavado, remido, embaixador, rei, sacerdote. É isso que eu sou, é isso que você é. Meu irmão, levante o seu rosto. Eu quero que você saia daqui hoje como um verdadeiro embaixador, representante de Deus aqui na terra. Eu quero que as pessoas olhem para você e digam verdadeiramente: essa é filha, filho do Deus Altíssimo. Para a tua glória, para a tua honra. Não, para a glória, para a honra e para louvor do nome de Jesus. É o nome dele que vai ser exaltado na sua vida de hoje em diante. Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia. Oh, meu irmão, eu queria que você levantasse a sua mão e declarasse bem alto comigo. Levante, diga: Senhor Jesus, nessa noite ouvi a tua palavra e creio nela. Tua palavra é a verdade. Senhor, me perdoe, porque por muitas vezes eu declarei as mentiras do diabo. Quantas vezes declarei ser um verme desprezível, miserável pecador. Eu não sou nada disso. Eu sou salvo, lavado, remido, embaixador, rei, sacerdote. É isso que eu sou, e é assim que eu vou viver. Diga: eu vou ser o que a Bíblia diz que eu devo ser. Eu vou andar como a Bíblia diz que eu devo andar. Eu vou ter o que a Bíblia diz que eu posso ter. E não é para minha glória, não é para minha honra, mas é para a glória, é para a honra e é para o louvor do nome de Jesus. Diga: é o nome dele. Repita: é o nome dele que vai ser exaltado na minha vida de hoje em diante, de hoje em diante, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, agora você sabe quem você é. Poder e autoridade que foi dado a você. Oh, você não é um coitadinho no meio da pandemia. Você é embaixador, representante de Deus. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Aleluia. Amém. Amanhã nós vamos continuar.